por objetivo desenvolver as pessoas, desenvolver e permitir que cada pessoa que me permite falar consiga receber e colher as mais atuais informações e conhecimentos sobre o desenvolvimento do empreendedorismo feminino no Brasil. Nós vamos trabalhar hoje, prosseguindo no último encontro, que foi no dia 24 do mês passado, ou no último domingo do mês de julho. Nós estivemos fora por alguns problemas técnicos e outros problemas pessoais, mas hoje retomamos com a parte 2 do nosso trabalho, que é desenvolver resiliência para negócio. E nós chegamos à conclusão, todas as pessoas que me ouvem e as pessoas que participaram desse trabalho, de que a resiliência é um item, é uma conduta, é uma competência essencial para o progresso nos negócios. E mais do que isso, ela representa, junto com a capacidade de argumentar, mais de 70% das possibilidades do potencial de gerar riqueza. Alguma dúvida sobre essa questão que eu falei? Nós temos consenso sobre isso, Tatiana, Genesi, Francelino e Cecília. Nós chegamos a esse consenso já nesses encontros que nós temos feito? Estão todas de acordo comigo ou temos dúvidas com relação a isso? Como é que vocês percebem essa situação? Estamos de acordo? Se estamos de acordo, nós vamos avançar, e eu penso que todas as pessoas ficaram em silêncio, porque realmente concordo com isso. Nossas aulas, nossos encontros de domingo, também como os de segunda a sexta, eles estão sempre disponíveis nos canais do YouTube. No encontro de domingo, essa videoaula está disponível no meu canal, naquilo que a gente chama de canal do YouTube, que fica localizado nesse endereço que está aqui. Essa facilidade permite que a gente recupere todas as informações e todas as possibilidades que foram apresentadas ao longo da uma hora e pouco que a gente trabalha aqui. Eu quero também dizer para vocês que todas as participações nas conferências de domingo, elas podem ser certificadas no padrão de curso livre. Esse padrão de curso livre apresenta-se nesse certificado que nós estamos vendo aqui. As pessoas, para fazer jus a esse certificado, pedem, encaminham mensagem a esse endereço que eu vou colocar aqui. E nós aplicamos um questionário para que as pessoas possam responder e obter esse certificado que tem validade como curso livre. Eu vou colocar ali o link e vocês todas vão poder receber. O e-mail está aí e o link para o canal do YouTube eu coloco até o fim desse encontro. O certificado tem essa característica que nós vimos, e isso é importante porque permite que cada pessoa possa usar esse certificado em eventuais provas de competência. No âmbito da obtenção de empréstimos, a participação em programas de desenvolvimento da atividade empreendedora facilita a obtenção do recurso. Então, esse módulo que nós estamos trabalhando, que começou no último encontro, vai desenvolver em todas as pessoas que participam a habilidade e a competência para superar dificuldades e superar aquilo que a gente chama de perturbações externas que provocam a nossa desorganização. Nós vamos desenvolver a habilidade de superar essa conduta. Como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos apresentar a vocês o conjunto de atitudes que permite desenvolver essa competência. E vamos fazer isso passando por um sumário que eu vou apresentar na sequência para todas nós, e vamos iniciar nosso encontro de hoje. Esse trabalho ele tem fundamentação
nas áreas de estatística, na área da administração de empresas e em algumas áreas da psicologia, apesar de não ser esse o objeto do nosso estudo. Nós vamos fazer o dia de hoje percorrendo esse sumário que está aí. Nós vamos ter uma mensagem de abertura, nós vamos recordar o que vimos no encontro passado, vamos verificar como é que a resiliência como atitude pode ser usada como ferramenta para desenvolver nossas habilidades. Vamos fazer algumas comparações entre a pessoa empresa resiliente e a pessoa empresa tradicional. Vamos ver qual é a concepção de sucesso da pessoa empresa resiliente. Vamos ver como é que se faz e se constrói essa resiliência. Vamos ver uma mandala da empresa resiliente e vamos encerrar, eu espero com certeza que a gente não ultrapasse as 22h30. Primeira mensagem que eu quero passar e gostaria muito que vocês registrassem. Nos nossos estudos, que já somam alguns anos, nós percebemos que as pessoas empresas, sejam empresas constituídas sob um CNPJ, ou sejam pessoas constituindo empresas como empreendedores, elas morrem por algumas razões: por imitação, por esgotamento, por retorno decrescente ou saturação do mercado. Interessante nós pensarmos o seguinte: qual dessas condutas é a que mais causa que as empresas desapareçam? Normalmente nós ficamos surpresos de analisar essa situação, mas percebemos que a imitação é responsável por boa parte da falência, do esgotamento das possibilidades empresariais. Então nós podemos recomendar sem sombra de dúvida: se nós quisermos evitar a forca, nós precisamos ter um gráfico de controle, um sistema de controle que permita que a gente acompanhe os sinais de deterioração. Aqueles sinais que apresentam-se, que ficam evidentes muito antes do evento. Há muitos anos atrás, há cerca de 2000 anos atrás, um cientista, um sábio da antiga Grécia disse: a sombra dos eventos futuros aparece muito antes do que eles venham a acontecer. Então o que eu quero dizer é estudar, vocês que estão aqui com a gente nesse horário, nesse momento, num domingo, fazer esse esforço para desenvolver e compreender como se faz para ser mais resiliente. São, sem sombra de dúvida, pessoas diferentes e que vão fazer a diferença e vão indicar o rumo no futuro próximo. Nós vimos nos encontros anteriores que resiliência é uma combinação de fatores que ajuda o indivíduo tanto pessoa quanto pessoa-empresa, a enfrentar e superar os problemas e as adversidades da vida. Quanto a isso, nós chegamos a essa conclusão e ninguém tem dúvida. Nós descobrimos que as principais fontes de resiliência, o que torna a pessoa resiliente, são os atributos do indivíduo, do seu funcionamento psicológico e atributos do ambiente. É evidente que um ambiente onde se tem valorização da pessoa, onde se valoriza a inovação, onde se valorizam algumas condutas, fazem diferença na construção da resiliência e outras não. As pessoas que estão sem som devem ajustar aí os seus computadores, porque pelo monitoramento que eu faço aqui, todas as pessoas aí devem estar com som. Então vamos avançando no próximo slide e vamos verificar e constatar o seguinte: qual é a primeira conduta que nós percebemos quando avaliamos uma empresa, uma organização e uma pessoa que realmente é resiliente? Ela constrói o futuro, ela pensa mais no futuro do que defende o passado. Pessoas e organizações que ficam voltadas para êxitos do passado e, ao contrário de construir um êxito futuro, têm menos probabilidade de fazer parte desse futuro.
Isso não é uma novidade, é resultado de observação na sociedade. E nós fizemos uma síntese. De empresas e produtos que fazem a diferença. Uma empresa tradicional, como é que ela constrói seus produtos, como é que ela se comporta. E uma empresa resiliente, como é que ela se comporta. Nós descobrimos o seguinte: numa empresa tradicional, ela busca ser excelente, mas ela destina produtos, ou ela abre as portas para atender um público específico. E aí hierarquiza seus produtos por preços, por condutas de atendimento, e aí vai ao mercado oferecer isso. Essas empresas tradicionais podem ser gigantes, podem ser grandiosas, e com certeza nós vamos encontrar empresas assim, mas elas têm um resultado organizacional diferente da empresa resiliente. A empresa resiliente, ela trata todas as pessoas com a igualdade na diversidade. Ela individualiza, ela personaliza, ela trata com igualdade todas as pessoas, mas considera também que é preciso tratar os desiguais desigualmente. E isso faz uma diferença no resultado empresarial. Da mesma maneira, uma empresa tradicional, ela gera produtos, gera bens, gera serviços como um fim em si mesmo. Ou seja, a empresa produz algo que ele alcança o mercado, ele atende a alguns princípios e obtém resultados financeiros e de perpetuidade a partir do próprio produto. A empresa que faz o futuro, que indica o futuro, ela inspira-se na realidade cotidiana do cliente. Lembra que a gente ouve falar que existem empresas que customizam produtos, os carros já são customizados, alguns relógios, alguns produtos de uso comum estão sendo construídos a partir da customização, ou seja, é um produto para cada cliente. Apesar de existir uma plataforma comum, os produtos que são colocados em cima dessa plataforma visam atender o cliente específico. É isso que faz a diferença entre uma empresa resiliente e uma empresa tradicional. Bom, na sequência, as ações comerciais de uma empresa tradicional, elas são fracionadas, elas são estáticas, elas são lineares, e são também organizadas em procedimentos. Ou seja, essas empresas, elas se organizam em torno de faça isso, depois daquilo. É o princípio do discurso do método. Significa dizer que essas empresas estão fadadas ao desastre? Não, elas são empresas diferentes. Na empresa resiliente, ela é integrada, ela é dinâmica, ela tem uma estrutura em rede que permite desenvolver a oportunidade de cada pessoa conhecer, fazer, relacionar, aplicar e transformar. Vamos pensar agora nesse quadro, trazendo para a nossa realidade. Se você é uma empresa pessoa, como eu estou vendo aqui, Aline, Carolina, Tatiana, Fabiane, todas as pessoas, Silviane, Soraya, Terezinha, são empresas, pessoas, elas podem escolher ser tradicionais ou ser resilientes. Não quer dizer que uma vai estar melhor do que outra, especificamente nem diretamente. São condutas e, consequentemente, são resultados que precisam ser medidos de maneira por indicadores diferentes. Então, avançando nesse quadro de comparação, nós temos aqui quais são as empresas tradicionais, como é que são as habilidades que elas precisam desenvolver. Elas vão desenvolver habilidades de memorizar, descrever e repetir. Imagine vocês que a empresa tradicional, a empresária que escolhe trabalhar de maneira tradicional, ela vai desenvolver habilidades, memorizar, descrever e repetir. A empresa resiliente,
o que ela tem que fazer. Ela compreende, analisa, ela sintetiza, classifica, relata, aplica e transfere a muitas outras pessoas. Isso eu penso que fica bem evidente quando a gente observa uma empresa e outra. Da mesma maneira, as lojas. A loja de uma empresa tradicional, ela é um espaço para receber e distribuir bens, via de regra, por meio da exposição e por meio da demonstração. Na loja da empresária resiliente, a conduta é diferente. A loja é um espaço de reflexão, a loja é um local onde nós empregamos habilidades operatórias, nós empregamos habilidades de gerar situação de aprendizagem transformadora. Ou seja, é um ambiente diferente daquele espaço onde nós recebemos e distribuímos bens. Até aí, sobre o que eu falei, as pessoas que estão me ouvindo, têm alguma dúvida, querem colocar alguma observação? Nada? Ok. Então vamos à frente. Quais são as estratégias de negócios de uma empresa tradicional, de uma empresária tradicional e de uma empresária resiliente? A ação da empresária tradicional, as estratégias de negócio, encontro, exposição, trabalho individual. Na empresa resiliente, na empresária resiliente, ela coloca à disposição projetos, jogos operatórios, atividades em grupo, fracionado ou em rede, mas é diferente daquele momento que é só o encontro. Jogos operatórios, nesse são dinâmicas de grupo, são espaços onde você permite que uma pessoa apresente suas considerações, muito além de participar só na aplicação de um método. É diferente de você, traduzindo isso para o negócio Mary Kay, no encontro e no trabalho individual que vocês praticam, com a sessão de cuidados com a pele, vocês misturam e associam muito da empresa resiliente e muito da empresa individual. Isso é um avanço, porque vocês fazem com que a pessoa que participa da sessão de cuidados, ela faça a sua própria autoaplicação da maquiagem, por exemplo. Então isso é uma característica dos jogos operatórios. Se fosse só você aplicando isso, seria uma característica da exposição e do trabalho individual. Até aí, nós não temos dúvida. Bom, a ação da empresária nessa condução, na empresária tradicional, no primeiro caso, ela transmite informação e determina alguns produtos. Você usa isso e aplica assim, assim, assim. No caso da empresária resiliente, ela facilita que a pessoa consiga fazer múltiplos usos do mesmo produto. Ela é uma construtora de significados, ela permite gerenciar e estimular a sensibilidade, a inclusão e a ética. Traduzindo isso na prática, é como se uma pessoa dissesse assim: no caso da empresária tradicional, esse é um produto para pintar quadro, ele só deve ser usado para isso. É o melhor produto para escrever, para pintar. Mas no caso da empresária resiliente, ela diz: esse é um produto, é um material especificado foi pensado, foi concebido para pintar e escrever. Mas nada impede que você pinte o bigode, que você pinte na mão, que você escreva em outras áreas. E aí cada um de nós que recebeu a informação passa a desenvolver a aplicação na maneira da nossa sensibilidade. Nada, traduzindo isso, nada é impeditivo de usar de múltiplos usos daquilo que foi concebido originalmente para fazer algo. É como, por exemplo, a plataforma de chassis Volkswagen, que é usada para ultraleve, que é usada para carros, que é usada para barcos, que é usada para uma série de situações. Tá? Na avaliação dos resultados da empresária tradicional, ela é classificatória, excludente e ela exalta a capacidade de dar números.
eu fechei 20 operações, eu consegui tal número e esse é o resultado. No caso da empresária resiliente, ela analisa o comprometimento de si, a capacidade que ela teve de intervir no mundo e possibilita avaliar o desenvolvimento e domínio de uma série de competências. Até aí, sobre o que eu falei, tem alguma dúvida nisso? Bom, vamos adiantando para poder a gente percorrer todo o sumário no tempo previsto. O que eu quero dizer? A concepção de sucesso. A Josélia está dizendo aqui sobre a base líquida, para usar, é isso mesmo. Você pode usar, não consigo ler o resto da frase, não sei porque meu sistema aqui está diminuído, mas é aquilo que nós conversamos. No caso da concepção de sucesso, assim, pode usar de outras formas. A concepção de sucesso na empresa tradicional é aquela que nós falamos. Ela analisa o crescimento do negócio, o lucro por ano, a riqueza pessoal, o poder, o cumprimento da lei e o respeito às normas. No caso da nossa empresa resiliente, ela inverte a posição, ela tem outros valores agregados. Ela inclui o lucro, ela cumpre a lei, mas ela se responsabiliza perante alguém, perante a sociedade, perante a qualidade do negócio e mais do que isso, ela está sempre preocupada com a continuidade do negócio. Ela tem um orgulho, seja nacional, seja patriótico, seja da marca, seja da própria conduta e tem um respeito pelas normas éticas. Fica bem evidente essa diferença entre uma empresa resiliente, como é que ela mede os resultados e como é que uma empresa tradicional faz as suas concepções de sucesso e de resultado. Bom, o que nós queremos dizer, me perdoe, eu estou com alguma dificuldade respiratória hoje, as pessoas que desenvolvem resiliência, as empresas e pessoas que desenvolvem a resiliência, elas o fazem por meio da liderança, da cultura, da infraestrutura e do ambiente. Elas analisam isso por meio daquilo que a gente chama de transdisciplinaridade. E o que vem a ser isso e como é que isso é feito na prática? É feito dessa forma. As pessoas e empresas têm pensamentos iniciais que têm a ver com isso que nós estamos mostrando aí de 1 a 4. Ela tem a ver com o modo de ver o mundo da pessoa, o modo que a empresa foi concebida, qual é a missão, qual é a organização que ela foi concebida. Ela tem a ver com o modo pela qual a pessoa vê a si mesma, tem um modo que ela vê com interagir com o mundo e o modo como as outras pessoas veem a empresária e veem a empresa e como interagem com a pessoa empresária. E assim nós vamos avançando e vamos entender alguns aspectos. Eu criei aqui uma mandala para representar a empresa resiliente. A mandala da empresa resiliente, da pessoa empresa resiliente, ela envolve no mínimo essas questões que nós estamos vendo aqui. Amigos, família, afetividade, profissional, saúde, lazer, a capacidade financeira, a capacidade espiritual e a capacidade intelectual. Sem entrar no mérito de cada uma dessas capacidades, nós precisamos, nesse momento, entender que a empresa resiliente, a pessoa que vai fazer a diferença no mundo, ela vive debaixo, sob uma mandala. E o tamanho dessa mandala e as casas dessa mandala vai ser proporcional às nossas capacidades de criar e de analisar. No slide seguinte, nós vamos ver depois no vídeo que fica gravado, como é que isso é feito. Por exemplo, lá naquela mandala, no setor relacionado com família e amigos, nós podemos entender que tem a ver com o desenvolvimento da espontaneidade, do amor, da confiança e assim sucessivamente. Cada uma das mandalas, cada uma das faces da mandala que a gente escrever,
deve responder essas questões e deve estar bem evidenciada para nós, de maneira que a gente consiga compreender. E aí eu penso o seguinte, nós chegamos à seguinte conclusão: a similaridade da empresa e da pessoa pessoa resiliente está proporcional à capacidade de que uma empresa, uma organização, uma pessoa, empresa, organização, possa imitar cada vez mais cada um de nós como indivíduo, pensando sempre nessas características. O indivíduo é um ser humano aberto, flexível, é responsável, autônomo, é colaborativo, solidário e tolerante. Então pense assim: nós como indivíduo, a Maria Francelino, a Silviane, o Fernando, a Terezinha, somos pessoas, somos seres abertos, flexíveis, responsáveis, com todas essas características. A nossa empresa, Fernando Empresa, essa que está aqui falando para vocês, ela tem que ter essas características para poder fazer parte do futuro. E aí, o que a gente mostra aqui? Nós mostramos uma casinha, uma estrutura que foi chamada, na época que foi construída, por Casinha de Van Nestal. Essa casinha, esse autor, ele disse o seguinte: a resiliência é construída como se fosse uma casa, uma estrutura predial. O chão da casa é representado pelas necessidades básicas empresariais, vendas, negócios e tudo mais. E o cimento são as redes de contato em que essa estrutura, essa necessidade básica se cresce, se desenvolve, que ela é explorada. Então, esse autor diz: toda a estrutura da empresa resiliente começa no chão e o cimento dessa estrutura é aquela rede de contato. Imagine no nosso negócio como é que isso é representado. Nós temos necessidades de fazer vendas, de fazer carreira, de trabalhar, de ganhar dinheiro, de pagar. E isso é o ambiente onde as necessidades básicas são geradas, criadas e atendidas. E aonde essa necessidade básica, como é que essa necessidade básica se consolida? Pelo cimento, que é representado pela nossa rede de contato e assim sucessivamente. Na parte do telhado é onde nós vamos crescer e avançar. É onde nós queremos planejar e colocar outras experiências que nós vamos ainda viver. Exemplo, eu planejo ser um indivíduo que vai liderar um grupo de 300 pessoas, de 400 pessoas. E é essa a conduta que vai aparecer no telhado. Sobre isso, alguém quer fazer uma consideração ou mais? Como é que vocês estão? Posso prosseguir? Então vamos fazer isso. Essa casinha que foi construída, ela é interessante pelo seguinte: no coração da casa, que é o que faz a estrutura, onde a gente mais vive, aparece a aceitação incondicional da pessoa e empresa, não aquilo que é o seu comportamento, mas a aceitação minha com a outra e da outra comigo. Nós precisamos estar bem com o próximo, com as pessoas que fazem parte daquele cimento, que é a rede de contato. E na planta ainda baixa, nós precisamos descobrir uma coerência para a empresa. A minha coerência na empresa Mary Kay é enriquecer a vida das mulheres. Então essa é a estrutura que nós fazemos para criar e que nós, vamos dizer assim, desenhamos para simbolizar uma empresa resiliente. Eu quero crer que com isso fica mais fácil da gente passar para a fase seguinte e ver aqui o que vai ser mostrado, que consiste em quê? Quais são as variáveis da conduta e as variáveis da resiliência que nós podemos fazer? Como desenvolver pessoas e empresas resilientes?
E por que que nós nos esforçamos para fazer esse trabalho, para fazer essa apresentação? Nós já sabemos que a resiliência e a capacidade de comunicar tem força transformadora e geradora de resultado. Então, as condutas para fazer a resiliência, elas estão listadas aqui sinteticamente, ou melhor dizendo, em questões pequenas para a gente desenvolver ao longo do tempo ou na nossa particularidade. A primeira conduta da empresa resiliente: mantenha-se sempre em movimento para ajustar-se às mudanças do entorno. Antigamente existia uma frase que dizia assim: pedra que muito rola não cria limo. Mas nós não queremos mais criar limo mesmo, nós queremos é estar em movimento para que as mudanças do entorno não nos detenham. Lembre-se, se quiserem assistir aqui nessa sala mesmo, tem um vídeo sobre a arte da guerra e lá fala sobre a força da enxurrada. Ela tem força porque ela adapta-se ao entorno, ela contorna obstáculos. E fazendo isso, você, como empresária resiliente, vai estar alterando o seu entorno. Da mesma maneira que a água faz isso na descida pela enxurrada. Da mesma forma, nós precisamos sempre enriquecer seus vínculos, ampliar a nossa rede, ampliar a nossa capacidade de se relacionar, porque pela lei das médias, se você tem 10 pessoas que você se relaciona, há uma probabilidade de 50% gostar de você e 50% não gostar. E aí você vai ter 5 que gostam e 5 que não gostam. Se você tiver mais pessoas na rede, a probabilidade é a mesma e você vai ficar mais confortada, porque vai ter mais pessoas para te apoiar e vai ter também um número de pessoas que as críticas são diluídas. A diluição dos processos de negatividade, pelo mesmo estudo que nós fizemos, ocorre a partir de um número X de contatos. Então, essa é uma conduta que precisa ser bem planejada, modificar-se sempre, enriquecer seus vínculos com pessoas, ampliar sua rede, desenvolver expectativas. Está errado ali, tem um saci de ortografia que faltou, mas a gente sabe e pode ser importante dizer: coloque para você metas possíveis, metas realistas. Não se coloque metas impossíveis. E isso faz uma diferença enorme. E principalmente, amarrando essas 4 condutas anteriores, você integre. Por que são 4 condutas e não 3? Você está vendo que tem modifique-se, altere o seu entorno. Alterar o seu entorno é uma conduta. Ele está no meio ali porque ele deriva do modifique-se. Mas na verdade nós temos 4 condutas. E para isso nós precisamos integrar essas 4 condutas por meio de conhecimentos tácitos e conhecimento formal. Conhecimento formal é aquele que a gente consegue expressar em linguagem. E conhecimento tácito é aqueles que a gente tem em nossas crenças, nossos pontos de vista, e possivelmente temos dificuldade de expressar em linguagens tradicionais. Vamos avançar aqui para a página seguinte. Temos aqui mais algumas variáveis da resiliência. E entre essas variáveis, como pode ser isso aplicado em Mary Kay? Bom, vamos voltar aqui um pouquinho, só para dizer. Você modifique-se sempre. Significa dizer que se você visita ou faz 10 ou 12 contatos e não consegue converter isso em contatos mais fortes, em resultados dentro de uma daquelas resultados previstos na mandala, você procura alterar a sua forma de abordar, você se capacita mais, ou então muda o seu entorno, ou seja, procure pessoas fora daquele paradigma tradicional de que o usuário de cosmético é mulher, é isso, é aquilo. Então nós temos que sentar e fazer uma adaptação dessa conduta. Enriquecer seus vínculos com pessoas, ampliar sua rede, isso vocês sabem. Como é que você amplia isso? Atraindo pessoas, estabelecendo laços, intimidades, e equilibra a sua necessidade de afeto, a necessidade de capital,
como ato de se relacionar. Na Mary Kay tem a ver com ampliar a própria rede. Desenvolva suas expectativas de forma elevada. Não coloque meta impossível. Se você sabe que para fazer 10 conversões de sessão de cuidado com a pele em resultado, você precisa fazer 30, 40, então você tem que saber que tem que fazer 30, 40. Não pode pensar em de 10 converter 10. Esse é o paradigma de hoje. Pode ser que a gente mude? Pode. E integre todos os conhecimentos que você receber. Uma pessoa pode dizer, não é assim, a sensação que eu tenho não é essa. Pense e estabeleça suas conexões a partir desse aspecto. E principalmente seja assertiva. As pessoas no mundo, elas são agressivas, elas são competitivas e elas confrontam. Mesmo aquela que é usuária de cosmético, que está aberta a receber uma sessão de cuidado, ela em algum momento ela vai dizer, eu não quero, eu não gostei, eu quero isso, eu quero aquilo. Assuma isso como verdade. Gente, a vida não é como deveria, a vida não é como a gente quer, a vida é como ela quer, como ela é. Não há maneira de mudar. Então temos que assumir isso como uma verdade. E oriente-se para o futuro. Nós temos sempre mais facilidade de nos enveredar por comportamentos dirigidos para o futuro do que para o passado, apesar de termos âncoras que nos colocam ali. Oriente-se para o desempenho, seja uma pessoa que encoraja e recompensa indivíduos na sua rede, indivíduos que estão com você, indivíduos que fazem parte do seu suporte social. Encoraje e recompense esses indivíduos de alguma forma, as pessoas que você confia. Tenha essa orientação humana, porque ela é a sustentação dessa relação de atitudes que vão contribuir para que a gente seja mais resiliente. E resiliência é a capacidade que nós temos de enfrentar o mundo, de superar obstáculos. E as pessoas resilientes, e as pessoas, organizações resilientes, elas têm características que já foram definidas. Elas comparam-se não apenas com outras, mas com setores, com outras pessoas, ou outros resultados que ainda nem existem. Elas desenvolvem uma cultura responsável e comprometida, elas elevam sempre as suas metas realistas, elas mostram sempre convicção e coragem. Como prêmio, ela recupera-se da adversidade, ela pensa sempre em termos horizontais, eliminando aqueles feudos, aquelas hierarquias, e como prêmio, elas permitem se autocorrigirem, elas escutam as insatisfações das pessoas e negociam, relacionam-se sempre com pessoas motivadas. De alguma forma, eu quero dizer para vocês que de alguma forma vocês já ouviram essa sequência de características em algum momento das nossas vidas. A questão é que esse conjunto de características associado às atitudes que nós relacionamos anteriormente nos dão capacidade de transformar o mundo num lugar em que mais e mais pessoas consigam viver bem, consigam escolher como trabalhar, com quem querem trabalhar e com quem querem compartilhar os sonhos. E já perto da conclusão, eu quero dizer para vocês que está aqui a mandala do empreendedorismo. Essa mandala do empreendedorismo mostra em cima que no momento em que vocês aceitaram participar da rede que hoje forma a Mary Kay, que forma a atividade de vocês e a minha também, nós fomos otimistas, nós tivemos uma visão de futuro, nós assumimos riscos, nós tivemos toda aquela parte de cima da mandala. Agora é o momento de fazer a convergência das características empreendedoras e as características resilientes. E para isso é necessário ter algumas habilitações e algumas habilidades. Ser flexível, assumir mais riscos, ser um agente de mudanças, ter iniciativa junto com a proação, ter uma capacidade de se enxergar no futuro
e desenvolver o otimismo insaciável e o inconformismo que faz com que a gente se mantenha em atividade. Eu quero chegar ao fim desse encontro de hoje, pontualmente. Deixa eu ver que horas nós temos. Nós estamos às 22h17 e eu quero dizer que propositadamente essa apresentação foi feita com pouca variedade para que a gente fixe bem esse conteúdo, porque na parte seguinte, no próximo domingo, nós vamos falar da parte 3, onde nós vamos consolidar e colocar em ordem de aplicação esses princípios e vamos nos preparar para mudar o mundo. Eu quero dizer para vocês, mais uma vez, que agradeço a oportunidade que vocês me deram de falar e de algumas pessoas com certeza me ouvir. Sim, Regiane, alguns desses pontos são inatos, outros são desenvolvidos. A grande vantagem dessa estrutura é que todas as pessoas podem desenvolver-se nesse material, nessa lista, nessa relação, desenvolver essas competências tão essenciais para fazer a diferença. Algumas pessoas, sobre o que eu falei, têm algumas considerações a fazer, eu posso receber as mensagens e vou respondendo. Sobre enviar por e-mail esse material, eu vou enviar sim. Farei isso já o quanto antes. E o vídeo vai estar no YouTube a partir de amanhã, na parte da tarde. Sobre o que eu falei, Genesi, estamos em paz, está tudo bem. Jéssica, Larissa, Lilian, alguém quer fazer comentários? Nós podemos avançar um pouco mais. Todas as pessoas que estão aqui nessa sala vão poder pegar o material no YouTube e receber esse material a partir de amanhã. Como podemos descobrir quais são não consigo ler o resto, Regiane. O que quer dizer ali no resto da sua frase? E como podemos descobrir quais são nossos pontos fortes? Bom, os pontos fortes de todas as pessoas no mundo é que nós nascemos iguais umas às outras. Todos nós nascemos chorando, todos nós nascemos enrugados, todos nós nascemos absolutamente igual. Qual é a diferença que nós vamos estabelecendo ao longo do tempo? Todas essas habilidades que estão aqui listadas, elas são, em sua maioria, construídas passo a passo. A gente tem a semente da nossa capacidade de enfrentar o mundo, a gente tem isso, mas ao longo do nosso crescimento e da nossa evolução cronológica, a gente perde essa possibilidade de fazer isso por entropia. A entropia, que é aquela possibilidade que o sistema tem de se ajustar automaticamente, ela fica só no âmbito da saúde, no âmbito de alguns procedimentos internos. Desenvolver isso é treinamento, estudo, desenvolvendo comparações, fazendo exatamente aquela sequência que nós vimos no início desse material e que eu vou voltar um pouco aqui para dizer para vocês. É importante pensar que tem essas características. Ao se comparar, compare-se não só com aquelas pessoas que são como nós, mas com outras que não tem nada a ver, que ainda nem existe. Tá? Desenvolva sempre uma meta elevada e mostre convicção e coragem. Existe alguma ferramenta que eu, como diretora, Tatiana está perguntando algo aqui. Só está indo até a frase como. Existe alguma ferramenta que eu, como, deve ser diretora, o que tem para frente, Tatiana? Desculpa, eu não sei porque está difícil de ler a outra parte ali. Posso desenvolver? Claro que existe. A ferramenta principal é isso que você está fazendo. Participando, debatendo, perguntando. Se existe uma receita para isso, existe um roteiro. A receita é cada um de nós constrói a partir desse roteiro. O roteiro foi apresentado aqui e está sintetizado nessa transparência aqui, nesse slide de número 29. Esse é o roteiro mais fácil. Evidente que existem roteiros mais longos, roteiros
que eu mesmo ajudo a desenvolver numa sequência de horas e horas de treinamento. Mas existe sim, você pode ficar um pouco ansiosa, porque com tempo, com dedicação, todos nós conseguimos evoluir nessa linha. Eu posso usar esse mesmo para as construções? Sim, isso aqui é um roteiro humanitário. A resiliência, lembra que eu mostrei aqui? Quanto mais nós nos espelharmos na pessoa, nós vamos ter mais facilidade para criar uma pessoa, empresa resiliente. Então, sim, as pessoas, quem negocia, não são as empresas, são as pessoas. E se nós temos pessoas negociando, tendo entendimento dessa maneira, a facilidade da nossa empresa ser resiliente é muito maior. Mais alguma questão que queira ser colocada, eu estou à disposição. Então vamos encerrar. Eu quero dizer para vocês que esse material vai estar disponível no YouTube e eu vou providenciar para que no próximo encontro de domingo ele esteja enviado para vocês em PowerPoint. Não farei isso agora porque não foi preparado para esse momento. Vai ser enviado no próximo domingo. Eu envio esse e envio o que estiver sendo tratado na parte 3 do próximo domingo. Quero dizer para vocês que eu agradeço muito a oportunidade, estou muito feliz de ter vocês aqui e encantado pela disposição que essas 20 pessoas estão aqui, 19 pessoas estão aqui para desenvolver-se em termos de resiliência. Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Posso, o e-mail eu já deixei lá em cima. Ó, esse é o e-mail que está aqui. Fiquem à vontade e muito boa noite. Mais uma vez, obrigado a todos vocês e a todas vocês. E eu estou à disposição sempre, nos domingos às 21h30. Quando não acontece isso, por fatos alheios à minha vontade. Muito obrigado e boa noite.